Então o papo hoje é com a Luciana Deretti, que depois da entrevista, depois do papo, passa a ser Lu. Entendeu? Viu? Hoje o papo é com a nossa palestrante, uma das nossas palestrantes do Empreender 40 Mais. Uma das atrações Tamo nossas, bem, né? né? Tamo bem. Tamo bem. Lu, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, por bater esse papo com a gente hoje aqui. Maravilha, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra fazer parte deste evento que eu acredito que seja tão simbólico. Nós antes estávamos aqui, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, conversando aqui com uma outra geração. Isso. Então eu acho que é muito legal a gente poder enaltecer 40 mais, né? Em um tempo onde a gente tem vivenciado uma dificuldade tão grande de lidar com o passar do tempo. É isso aí. Na verdade, assim, a gente fala muito na questão do preconceito etário, né? Que ele é silencioso e difícil de combater, porque ele vem disfarçado muitas vezes de cuidado, né? Então, quer dizer, o cara tá com 60 anos, 70 anos, criou uma empresa, criou um negócio, um dia os filhos chamam ele de pai, olha só, tu já fez muito, agora tu vai descansar, agora a gente vai cuidar da empresa. E o pai, coitadinho, pensando assim, eu não quero descansar. Eu quero produzir, eu quero trabalhar. Dentro de muitas corporações também intraempreendedores, né, Lu? Estão ali construindo uma história e um belo dia chegam para ele, dão uma placa para ele, serve um refrigerante com salgadinho e falam, ó, agora tu vai curtir a vida. E ela não quer, ela curtir a vida para ela produzir. Então, eu acho que a nossa geração é uma geração que quer produzir e que tem muito a produzir e a gente precisa falar sobre isso, né? Por isso esse movimento aí que juntos a gente criou aí do Empreender 40 Mais. Sensacional. E quando a gente traz essa questão nós falamos aqui de experiência, na verdade, né? Sim. Que é algo que num tempo onde nós estamos acostumados a resolver tudo com um clique, nós hoje, Sim. inclusive nós adultos, não só essa geração que vem crescendo, tem se acostumado a resolver a sua vida com um clique. A gente não vai mais ao shopping fazer pesquisa. Quando a gente quer comprar uma roupa, a gente vai para a internet. É isso aí. E em vez de ir até a loja, a gente escolhe no computador ou no nosso próprio telefone, que está na nossa mão, aquilo que a gente gostaria. Então nós temos hoje uma banalização dos processos da vida. Mas aí eu quero dizer para vocês que é onde eu acho que a gente, 40 mais, sai ganhando. Porque nós estamos muito mais acostumados e muito mais capacitados a lidar com os processos da vida, com as demandas da realidade, com a frustração, com o passar do tempo e que ele é determinante para uma vida de sucesso e de conquistas. Então, nós temos muito a ensinar para essa geração que vem vindo, nós temos muito a inspirá-los, porque, sem dúvida, a gente junto se torna mais forte. A gente é o fio condutor dessa história, né? Certamente, dentro das organizações, inclusive, né? Mas Lu, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, né? Eu quero conhecer um pouquinho também, entender de onde é que tu vem. Tu não mora aqui em Porto Alegre, né? Não moro em Porto Alegre, moro em Santa Cruz do Sul, mas tenho uma base em Porto Alegre. Sou uma pessoa que viveu muito os processos da vida, embora muito nova, já aprendi cedo que na vida nada seria fácil. Eu venho de uma vida no interior, nasci numa cidade interior, Santa Rosa, e tenho uma história de vida muito triste, mas repleta de aprendizados. Cito isso porque muito cedo perdi metade da minha família, fiquei sozinha no mundo, vítima de um crime bárbaro, e precisei não somente escolher ser feliz, mas precisei escolher vencer, em razão de ter ficado no mundo com uma mãe enlutada. Isso me fez desde cedo entender que na vida nada é fácil. E que nós somos protagonistas da nossa história e do nosso destino. E me tornei depois psicóloga psicanalista, com uma jornada muito sólida. Tenho 3 formações psicanalíticas, já trabalhei muito com famílias, hoje trabalho muito dentro das organizações, falando sobre inteligência emocional, saúde mental e, novamente, a importância da experiência. Venho de 20 anos de bagagem, de muito trabalho clínico, acompanhando grandes líderes nas suas jornadas de liderança, de crescimento profissional, de batalha, de erro, de tentativa, que é isso que a gente, depois que o tempo passa, a gente entende que faz parte e é aí que está a graça, inclusive, da vida. Sim. Porque quanto mais difícil a nossa jornada, mais árdua, mais a gente consegue dimensionar aonde a gente chegou. Então, voltando à história da Luciana, alguém que tem uma história de vida muito triste, mas que aprendeu que na vida, acordar todos os dias
com 2 pernas para saltar da cama e realizar os teus sonhos já te torna uma pessoa felizarda. Ótimo. Resumindo, meu pai e meu irmão foram assassinados na minha frente. O assassino, quando vira para mim, olha no fundo dos meus olhos, baixar-me e vai embora. Enfim, a gente precisa ser grato à oportunidade que todos nós nos dá de seguirmos vivos, mesmo não tendo vivenciado uma situação tão extrema. E isso faz quantos anos, Lu? Eu tinha 14 anos na época, isso fazem 28 anos. Sim. Então, quando eu digo aqui para vocês, como psicóloga e psicanalista, que a gente não tem que temer o sofrimento, que a gente não tem que temer a adversidade, mas que a gente precisa encará-la como recurso de superação e de crescimento. Esta é a grande sacada das mentalidades de sucesso. Uhum. Quando a gente fala hoje em inteligência emocional, que está na moda, todo mundo fala, nós temos que ter muito critério crítico, inclusive porque nós temos vistos nas redes sociais pseudoprofissionais falarem sobre fórmulas mágicas, cursos de final de semana que se compra e é onde as pessoas acreditam que vão ali ter a fórmula do sucesso, da riqueza e da felicidade. E nós, 40 a mais, sabemos que não é assim a gente constrói uma vida de plenitude. A gente falava um pouco antes aqui na gravação anterior à tua, que agora quando a tua estiver no ar, tu entra no ar, ela já vai estar rodando lá no canal. A gente falava um pouco sobre isso, né? Com o Saraiva, a gente falava sobre a questão de que o empreendedorismo ele é muito parecido com uma maratona, né? Tu precisa entender que as coisas elas não vão acontecer de forma rápida e que os problemas eles vão surgir na tua vida, né? Alguns que tu consegue prever quando tu tá iniciando a tua caminhada no empreendedorismo e outros que surgem do nada, tipo uma pandemia, uma enchente, coisas assim. Com essa experiência de vida assim, que tu traz da tua vida particular, né, e de toda essa preparação que tu tiveste, né, depois estudou e tal, como é que tu enxerga hoje essa geração 40, 50 anos que está chegando na metade da vida e que, diferente das gerações anteriores, não é uma geração que está se preparando para se aposentar. Ela está se preparando para os próximos anos e não para se aposentar. Como é que tu tem visto isso, assim, se tu tem visto, né? Hoje de manhã ainda eu estava, enfim, tive uma entrevista para um jornal onde eu fui entrevistada sobre a NR1, essa nova legislação que está entrando em vigor com relação aos cuidados de saúde mental dentro das organizações. Quando a gente fala sobre esses 40 a mais, as pessoas de 40 a 50 anos, né, que hoje sim estão repletas de projetos de vida. Eu hoje de manhã citava algo que eu tenho muito refletido, que hoje todo mundo fala em burnout, burnout, mas as pessoas esquecem, e isso eu posso falar a partir da minha experiência clínica de consultório, que as pessoas se deprimem quando param de trabalhar. Sim. Muito. Então, quando a gente fala sobre esse movimento das pessoas de 40 a 50 anos, porque hoje sim, com 40 anos a gente está na metade da nossa vida. Nossos pais com 40 a 50 anos já estavam num outro nível desta curva. Sim. E hoje eu estou aqui com meus 40 e poucos me sentindo imensamente repleta de pulsão de vida. A idade biológica e a idade percebida, né? E além disso, a importância da maturidade. Eu acho que nós precisamos pontuar, validar, sustentar e enaltecer, e inclusive em tempos de IA, eu escuto muito esse questionamento acerca dessas pessoas dentro das empresas que têm já cargos mais altos, com uma remuneração mais representativa, né, e que vem esse advento da IA, e eu digo que nós não temos que temer a IA, porque a IA não tem história. E as maiores estratégias, elas acontecem nas mentalidades que tem bagagem. Então, se nós não nos deixarmos afetar pelos fantasmas do mundo lá fora, pelos fantasmas do nosso mundo interno, né, que como psicanalista não posso negar a presença do inconsciente, que determina muito das nossas angústias, mas eu acredito muito no poder, no valor da experiência de vida, na construção de novos projetos ou
no enraizar de uma trajetória profissional muito sólida. As pessoas com 40 têm se aventurado. Eu mesma jamais imaginei estar, por exemplo, aqui. Eu era uma psicanalista raiz de consultório, né? Agenda lotada, fila de espera imensamente realizada, e descobri um propósito incrível quando eu aceitei os convites de começar a circular com toda essa temática. Eu lancei meu livro também, que acabou se tornando um sucesso, que foi uma quebra de paradigma. Olha que importante isso. Psicanalistas não contam a sua história de vida. Uhum. Com 39 anos, eu recebi lá eu sou uma pessoa que tem muita fé, tenho muita gratidão a Deus. E lá com 39, Deus me fez um chamadinho para me lembrar, pela segunda vez, que estar viva era uma bênção. Uhum. Recebi uma provocação dos amigos para ir primeiramente para as redes sociais, que era algo que já vinham me provocado, e eu dizia que eu já tinha consultório lotado, fila de espera, e Sim. por que eu ia me envolver com essa loucura toda, né? E me expor? Foi minha primeira quebra de paradigma, né? Começando a me expor, minha rotina, a família, enfim. Hoje estou lá com 120 mil seguidores totalmente orgânicos. Que legal. E é onde eu não vendo nenhum produto, mas eu cumpro com o meu propósito de defender a ciência que hoje pseudoprofissionais desconstroem nas redes sociais. Saúde mental é coisa séria, só que está na moda. E os modismos, infelizmente, desconstroem a verdadeira essência. Para virar business. Sim. Virou business. Exatamente isso. Isso é muito triste. Então, gente, jamais me imaginei nas redes sociais, jamais me imaginei palestrante. Hoje é o lugar que eu mais estou. Dentro das empresas, hoje é o lugar onde eu digo que eu faço bem em larga escala, porque eu acredito muito na força da coletividade. Sim. E tudo isso depois dos meus 40. Tu sabe que, na verdade, tu não foi nenhuma reconstrução, foi um novo ciclo. Né? Tu mudou um novo ciclo e tal. E tu falou da IA, e a gente vem falando muito sobre isso, né? Que durante muito tempo a gente viveu a era das perguntas. Sim. E hoje nós vivemos a era das respostas. Porque com a IA nos responde tudo que a gente perguntar bem. E quem sabe perguntar melhor é quem tem mais repertório. E quem tem mais bagagem. Né? Porque se tu perguntar para a IA assim, IA, quem é a Luciana Deretti? Ela vai te dar uma resposta. Agora você pergunta assim, IA, me fala um pouquinho mais sobre as cores que gosta a Luciana Deretti, sobre o time de futebol que ela torce, sobre como é a formação da família dela, quais os pratos que ela gosta mais e tal. Ela vai te dar uma resposta muito mais recheada, uma resposta muito mais pronta, muito mais detalhada. Mas vai ter essa resposta quem souber perguntar melhor. Então, a nossa geração, dos 40, 50, 60 anos, na era da IA, sai na frente. Porque nós temos um prompt melhor. Depois eu vou te dar o meu livro, falou em bagagem, porque o nome é Empreender 40+, quando a bagagem vira vantagem. Sensacional. Né? E a gente quer falar muito sobre isso, no Summit, que tu vai estar lá palestrando, sobre essa questão da importância dessa bagagem. Eu imagino tu como psicanalista, né, como psicóloga, quanta gente sentou, né, no teu divã, quanta gente sentou ali para conversar. Eu fiz psicanálise 4 anos. Até quando eu terminei minha psicanálise, eu falei, quando eu ganhei alta, eu falei, tá aí meu diploma. Pô, 4 anos, né, velho? Pensou, tá, semanalmente agora, ali. Como é que eu aguento agora? Eu disse, eu preciso de um diploma, pelo menos, tá? E então eu sei, imagina a tua experiência, assim, de tua bagagem de história, né? De quanta gente sentou, de repente, com 40, com 50, com 60 anos, com coisas guardadas lá no inconsciente, né? Com medo e tal. E esses medos travavam uma reconstrução. E depois de passarem por ti, aí eu queria tocar essa coisa do profissional sério, que depois de tu ajudar essa pessoa ali, como é que é tu olhar essa pessoa e ver que ela conseguiu voar? Olha, eu sempre falo para os meus pacientes que o que eu mais me encanto do meu trabalho é que o que a gente constrói não se compra em lugar nenhum. Eu sempre falo que a felicidade, ela tem CPF. Ela é única e intransferível. E eu tenho muitos pacientes que já estão na nossa faixa etária dos 40+, e muitos que comigo estão há anos, e que eu brinco que eles têm o seu horário cativo, e eu brinco com eles se eles não vão enjoar desse espaço e de mim. E eles dizem que nada para eles é mais precioso do que um espaço onde eles possam reconhecer a sua autenticidade
possa ser desenvolvido. E aí eu acho que é algo que a gente também tem que trazer, né? Sobre o desafio acerca desta autenticidade que hoje, num mundo onde todo mundo quer ser igual, onde a gente tem esses filtros, né, que nos... É muito triste, na verdade, né? Eu, de manhã cedo, todo dia de manhã cedo, eu corro, posto no Instagram, porque eu sou uma grande defensora da atividade física, e é impressionante o número de seguidores que me dizem: como tu tem coragem de postar de manhã cedo abraçada no teu cachorro, sem brinco e sem maquiagem? Sim. Então, o que eu trago aqui é que eu não vou defender meu peixe, eu sigo no consultório, as pessoas me perguntam muito: Luciana, tu não vai sair em razão desse teu trabalho com as empresas e palcos? E eu sempre digo, eu jamais vou sair desse lugar. As pessoas me dizem: tu passa o dia ouvindo o problema, e eu digo: não, eu passo o dia aprendendo com o ser humano. Nós somos seres em constante evolução. Se fôssemos inacabados, não teríamos razão de acordar todos os dias, e por isso ter objetivos, se deparar com um espaço vazio, poder aceitar que a gente não sabe tudo. E hoje nós vivemos uma crise de virtudes, de perspectiva. Esse espelhamento que o telefone faz, que o algoritmo nos seduz, porque toda vez que a gente curte uma postagenzinha na rede social, a próxima vai validar. O que o algoritmo faz? Valida a nossa opinião, o nosso gosto. E isso tem feito com que as pessoas vivam em redomas narcísicas. E aí eu tenho meu algoritmo, tu tens o teu, e a gente vai se tornando incompatível com a capacidade de se relacionar com o outro e com as diferenças. Então, sim, eu pretendo jamais sair do consultório. Eu estava lá hoje de manhã, né? No meio do consultório ainda tive uma entrevista para o pessoal do Jornal do Comércio, e é onde eu espero seguir atendendo até os meus últimos dias. Que legal. Cuidando do que existe de mais precioso na vida do ser humano, que é o que a gente carrega aqui dentro. A gente tem falado bastante, assim, o Empreender 40+, ele nasceu com alguns propósitos, assim, né? Quando a gente se juntou lá atrás, eu, o Fabinho, o Fábio, e a gente começou a discutir sobre montar esse projeto, né, o 40+, a gente tinha alguns propósitos, e no decorrer desse processo, tu mergulha nele, tu começa a conviver com pessoas. A gente criou um podcast que hoje está com... acho que deve ser umas 40, 50 entrevistas. Então a gente já trocou bastante ideia com muita gente. A gente viveu um summit, a gente faz café, reunião, e sempre discutindo sobre isso, e algumas coisas vão surgindo, né? E nesses últimos meses a gente vem discutindo muito uma questão que eu acho que tu pode nos ajudar bastante para a gente se aprofundar um pouco nisso, que é a questão do encerramento de ciclo. Tá? Porque o propósito inicial do Empreender, quando a gente criou ele lá atrás, era o seguinte: pessoas na faixa de 40, 50, 60 anos que querem mudar de vida, elas querem criar o seu novo negócio, ou elas querem crescer dentro da empresa onde elas já estão, ou elas querem dar algum tipo de upgrade dentro da sua própria vida, né? E a gente sempre quis ser caminho, a gente nunca quis ser final. Né? A gente sempre quis ser o projeto que ia ajudar essas pessoas a chegar até algum local, sem obrigatoriamente sermos donos da razão de qual o local que essa pessoa precisava chegar. E dentro de algumas coisas que a gente começou a notar, tem essa questão do medo da modificação, né? E esse medo, ele nasce, primeiro, de uma autossabotagem, né? A gente falava sobre isso agora há pouco, que é aquele negócio, tipo, pô, eu cheguei nos meus 50 anos, eu olho para os meus amigos estão tá todo mundo estabilizado, tá todo mundo já com uma vida construída, e eu ainda tô aqui tentando achar meu caminho. Ou, ao contrário, eu sou o amigo estabilizado, eu sou o amigo que já tô... E aí começa a me dar uma vontade de fazer novos voos, e todo mundo me olha como um irresponsável. Então eu tenho esse medo de como é que as pessoas vão me enxergar. E um segundo medo, que é aquele troço: tá, agora eu vou largar tudo que eu construí e vou começar de novo, né? E isso acaba gerando frustrações, assim. Como é que tu enxerga que as pessoas podem lidar com esse medo? Eu sei que não é uma coisa óbvia, não tem um passo a passo, assim, mas eu queria te ouvir um pouco, principalmente por toda essa história que tu vem ouvindo das pessoas, toda essa construção que tu fez todos esses anos.
Sensacional a tua pergunta aqui, Fernando. Eu vou começar falando de mim. Muitas pessoas, algumas, não vou dizer muitas porque a maioria vibra, porque eu saí do anonimato. Até 2 anos atrás eu tinha 300 seguidores numa rede social fechada, porque eu detestava a exposição da minha vida. Pessoas que me conhecem há muito tempo e que conhecem esta Luciana extremamente discreta, que eu sempre fui até 2 anos atrás, muitas já chegaram e me pediram: tu sabe onde tu quer chegar? Tu tá bem? Por que tu tá fazendo tudo isso? Quero falar sobre 2 aspectos. Primeiro, o que eu respondo para elas é que eu estou cumprindo o meu propósito. Realmente, eu não posso dizer que minha vida era ruim. Mas hoje, eu tenho um propósito. E eu saí da minha zona de conforto. Quando a gente fala sobre o medo, e eu acredito sim, porque eu não vou dizer que eu não tive medo. Sim, e ainda tenho muitas vezes. Sim. Semana passada eu estava num palco, semana retrasada, que eu sabia que meu discurso não podia ter nenhum viés político, embora eu tenha um posicionamento. Né? E eu tenho uma forma e eu estava ali, realmente, cuidando minhas palavras, porque eu não queria, de forma alguma, ser inadequada e inapropriada. O medo, ele faz parte da vida. Se nós não tivermos medo de morrermos atropelados, nós vamos atravessar a rua e não vamos olhar para o lado. Falou do medo antes. A gente estava falando sobre essa questão do medo também. O medo, ele é constitutivo da vida. O medo, ele é uma angústia sinal. Se tu não tiver, eu como analista de vincular, se tu não tiver medo de perder a tua esposa, tu não vai tratar ela bem. Sim. Então, o medo, para mim, ele é um sentimento nobre. Porque ele é, muitas vezes, sinalizador daquilo que importa nas nossas vidas. Quando existe isso aí fora, que assim como eu escuto e outras pessoas escutam, sendo questionados acerca de uma mudança de direcionamento na sua carreira profissional, eu vou trazer algo da minha experiência como psicanalista. Eu tenho pessoas imensamente realizadas profissionalmente que chegaram no topo e elas não são felizes. E eu acho que esse é o cerne da questão. A gente poder entender que quando a gente está em movimento, a gente está vivo. A gente está em evolução, a gente está saindo da zona de conforto, a gente está se deparando com o incerto, com o novo. O vazio, ele é constituinte da nossa criatividade. Eu acho incrível uma pessoa que, depois de chegar lá, pensa que ainda pode fazer alguma coisa. Isso é sensacional. Agora sim, nós temos, como eu dizia anteriormente, uma armadilha que a vida lá fora nos convoca e que as pessoas, na sua maioria, porque existe ainda muito estigma, muita preconcepção acerca de nós que saímos desse lugar, que é o que eu hoje vivencio, e que eu muitas vezes brinco: olha, eu estou me divertindo. E é como eu cheguei aqui hoje. Bora pra guerra. Né? Não sabia o que vocês iam me perguntar, não sabia sobre o que nós íamos dizer, mas eu estou aqui com a minha verdade, com aquilo que eu acredito da minha história e do que eu posso construir junto a vocês. Mas quando a gente fala a verdade, fica mais fácil, né? Exatamente. Fica muito mais fácil, porque quando tu tem um personagem, o personagem sempre é difícil, né? Tu tem que sempre estar cuidando para não deslizar, para não resvalar, para não sair fora do script e tal. Né? Eu vi um dia uma entrevista de um ator, eu não lembro o nome dele agora, é bem conhecido, assim, fez muitas novelas na Globo e tal. E ele falou um negócio, um desses cortes assim, de YouTube, e ele falou um negócio, Lu e Fernando, que me chamou muita atenção. Ele disse que quando ele fazia um personagem no teatro, que era um personagem muito duro, assim, um personagem às vezes mau e tal, e ele disse que ele fez esse personagem durante 1 ano e pouco. Ficou em cartaz essa peça. Ele disse que ele saía do teatro muito cansado, exausto. E que ele chegava em casa, ele tomava banho, ele comia, mas ele dormia mal, ele levava um tempo a conseguir sair daquele personagem. E que do outro dia ele ia acalmando, então quando chegava de noite ele tinha que atuar de novo. Cara, ele começava todo aquele processo de novo, ele encarnava aquilo, terminava, ele disse que ele não gostava nem de sair para jantar e tal, porque ele não estava bem, né? E ele falou: então eu fiz esse personagem 1 ano
E eu não quis mais fazer o personagem. Fui fazer para um... Daí ele disse, eu fui para uma novela, fazer outra personagem. Porque o meu corpo sentia muito isso. E aquilo me trouxe uma analogia que eu vou devolver para ti como psicanalista. Eu fiquei pensando assim, cara, se um cara que é treinado para isso, um ator, ele se preparou para isso, ele tem técnica para isso, ele sofre tanto ao encarnar um personagem. Imagina alguém que não tem esse preparo, que é um ser mortal como eu, como tu, e que tem que acordar todo dia de manhã e ser um personagem. O corpo dessa pessoa não aguenta. Né? Ele acaba sofrendo demais, né? E em algum momento os teus atos práticos vão te trair, né? Sim, porque, Não claro, adianta. porque tu não vai conseguir te manter no personagem o Não. tempo todo. Uma hora tu vai deslizar, tu não vai conseguir. E o teu corpo, né? O teu corpo, ele não aguenta isso, né, Lu? Não aguenta, e olha que importante, nós somos hoje convocados pelas redes sociais a essa teatralidade. Isso aí. Eu acho que aí é algo muito importante da gente pensar, e por isso momentos como esses, da vida real, eles são cada vez mais importantes e eles precisam ser valorizados. E sim, as pessoas hoje têm adoecido, e não é à toa que nós vivemos uma epidemia de saúde mental. Todos os anos, hoje se compara ao câncer, né? Porque as pessoas o corpo adoece, né? As pessoas estão desistindo da vida em razão de que viver se torna muito pesado. Somatiza, né? A somatização do corpo. A somatização, a mente colapsa. E tu ias falando aqui, e eu vinha pensando nesse ideal de perfeição que nós hoje nos deparamos, com essa positividade tóxica, aonde as pessoas têm medo hoje de sofrer. E não necessariamente sofrer é adoecimento psíquico. Porque faz parte da vida nós vivermos momentos difíceis, nós termos períodos de tristeza. Faz parte da vida as coisas não darem certo. E quando nós passamos o tempo de uso do telefone de cada um de nós nos mostra, que eu adoro convocar as pessoas para chegarem em casa ao final do dia e verem quanto tempo você passou no seu celular no tempo de uso e quanto tempo de qualidade presencial tu destinastes às pessoas que importam na sua vida. Quanto tempo do teu dia tu sentou com teu filho sem nenhum recurso tecnológico junto a vocês e tu olhou no olho dele e perguntou como é que foi o dia dele. Ou tu perguntou para tua esposa como é que ela está se sentindo. Sem estar preocupado em responder o primeiro bip do WhatsApp, sem preocupado em ver a atualização do teu Twitter. Então, nós não temos mais vivido aquilo que realmente importa. A gente passa conectado, a gente passa espelhando uma realidade, porque ninguém posta que teve um dia ruim. Não. Então, Ninguém tem problema. E ninguém tem problema. Então, quando tu te depara, e aí, graças a Deus, nós que temos uma bagagem etária maior, tivemos um pouquinho mais de chances de desenvolver isto naturalmente, mas a geração que vem vindo, eu falo que é desesperadora a inabilidade deles de lidarem com as frustrações e com o sofrimento. Muito. Né? Então, trazendo a tua pergunta, sim, nós vivemos hoje essa epidemia de saúde mental muito em razão da banalização daquilo que é constituinte da nossa vida. Muitas vezes as pessoas, de uma forma geral, estão muito mais preocupadas em não demonstrar sua fragilidade, não demonstrar que não deu certo, que não funcionou, do que ir atrás da solução, né? Até porque se nós formos pensarmos uma outra coisa muito importante, todo mundo, né, entre vítima e protagonista da sua história, tu falastes agora a questão de quando as coisas não dão certo. Para mim, quando as coisas não dão certo, é uma oportunidade incrível de mudança de rota, de recuar e de ver aquilo que realmente importa. Como psicanalista de casais, muitos casais, a grande maioria deles que chegam para mim em crise, a gente descobre que a vida deles pode ser muito melhor. Sim. A gente descobre recursos de cultivo do vínculo, de validação da história, de construções e projetos futuros que a gente não teria chego se eles não tivessem parado para pensar. Muitos casais saem de uma terapia de casal muito mais felizes do que já haviam sido em qualquer momento.
porque eles conseguem olhar para a sua história, dar sentido a ela, rehistorizar o seu passado e construir um futuro muito melhor. Porque um futuro consciente, de escolhas efetivas, de coerência, de consistência, é o que tanto hoje falta na vida lá fora. Gosta realmente, não o que o outro gosta, né? Essa semana eu estava vendo um corte na internet de um psicólogo falando sobre dor. Sobre dor no todo, tá? Sobre a dor física, sobre a dor emocional, sobre a dor mental. E ele falando que hoje a gente passa por um processo muito complicado de como lidar com a dor. Né? A gente não aceita mais a dor como um fator orgânico da vida, né? Da nossa formação. Né? A gente tem um desespero de lidar com a dor, tanto com a nossa quanto com a do outro. Né? O Fabinho chega aqui e diz, tu não sabe, tô com um problema em casa, e eu começo, não, mas vai passar, fica tranquilo, nós vamos resolver, porque não sei o quê. Eu não dou nem espaço pro Fabinho falar sobre a dor dele. Né? Eu entro num desespero de eu não quero assistir o Fabinho sofrer. Né? E isso... Ao invés de dizer, Fabinho, falei, cara. E aí, o que tá acontecendo? Né? Como é que nós podemos... Né? Eu não deixo, eu tenho um desespero ou eu começo a inventar outras coisas. Tá, Fabinho, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar depois, mas, cara, pensa aí que hoje tem jogo do Grêmio, vamos assistir o jogo, o Grêmio vai ganhar hoje. A gente começa a achar soluções rápidas e práticas para uma dor que muitas vezes ela precisa ser purgada. Né? Quando a gente fala sobre empreendedorismo, a dor e a frustração, ela é parte da tua trajetória. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Né? Algumas pessoas atravessam processos mais dolorosos, outras pessoas atravessam processos menos dolorosos, algumas estão mais preparadas emocionalmente, financeiramente para atravessar crises, outras estão menos, mas faz parte disso. Né? E então, uma das coisas que me chama a atenção sempre que a gente começa a discutir com pessoas que querem empreender, querem mudar de vida, elas não querem passar o processo doloroso. Né? Elas têm pânico disso, elas se travam frente a esse processo. Como é que tu enxerga isso, Lu, dentro do teu consultório, não só na questão profissional, mas na questão também social, assim, né? Dentro do convívio com outro, com amigos, com companheiros, né? Porque as pessoas... Eu sou mais velho que tu, tenho 10 anos a mais que tu, o Fabinho é da minha faixa etária, mas tipo assim, a gente, na nossa época, e eu acredito que tu ainda pegou isso, a gente vinha de uma época que assim, cara, tu brigava com o teu amigo e passava 2 horas, tu voltava a conviver com aquele... Hoje as pessoas dizem, não, fulano morreu, não quero mais saber. O casamento, a primeira crise que dá, o cara chega e diz assim, não dá, já vi que não é a pessoa. E a gente fica buscando uma forma de viver que ela é totalmente ilusória, né? Porque tu lida com... Tudo é orgânico, então tu vai ter desgastes, né? Como é que tu enxerga isso, assim, hoje, dentro desse momento que a gente está vivendo? Vamos lá, existem vários aspectos aqui para a gente aprofundar, e quando eu vou te ouvindo agora nesse último exemplo, me vem essa crise de perspectiva, me vem muito relativismo, que hoje tem feito com que cada um tenha a sua verdade. Então a gente não tem mais... E como tu diz, antigamente a gente resolvia, hoje em dia, como nós estamos nessa redoma narcísica do espelhamento que a vida nas redes sociais diariamente nos enaltece, hoje eu digo, tem um termo que está na moda, protagonismo, e as pessoas têm confundido muito, eu vejo isso na clínica, protagonismo com egocentrismo. As pessoas acham que serem protagonistas é serem o centro do universo. E todo mundo quer ser protagonista. Ninguém quer ser meu coadjuvante. E isso vai tornando as pessoas, sim, imensamente incompatíveis com a capacidade de lidar com as diferenças. Que é a capacidade de lidar com o que na clínica nós chamamos com a alteridade. O outro sempre vai ser diferente de ti. E é na diferença que se constrói algo novo. Então... Vou trazer outro exemplo aqui, que esses dias um paciente me perguntou, disse assim, poxa, Luciana, os consultórios cada vez mais lotados, que loucura, e eu disse para ele algo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Antigamente,
a gente se encontrava. E tu dizia pro teu amigo, pô, que merda, me estressei. Perdão, falei palavrão, gente. Não tem problema. Não tem problema. Não. Me estressei com a minha esposa, insuportável, não dá pra aguentar. E aí o teu amigo diz, mas a minha também, vontade de mandar pro espaço. Hoje em dia esse momento não existe. O que acontece? Vem pra terapia. Uhum. Muitas vezes as pessoas precisam de ajuda porque não vivem mais esses momentos de troca, de construção com o outro, de amigoterapia. Uhum. A gente aprende muito com as pessoas. de barda. Exatamente, só que como a gente tá com esse egocentrismo, esse protagonismo, teu amigo chega, não tô legal, cara, vai passar, vamos marcar o futebol que tu vai te distrair. E porque todo mundo tá bem agora no Instagram, né? Pô, só eu tô mal. Pô, eu briguei com a minha mulher, eu não sei o que e tal. Cara, mas os meus amigos aqui tá todo mundo bem. Cara, E aí tu te desautoriza a esse momento de compartilhamento. Então vocês veem que são forças da contemporaneidade que vêm de vários lados e que vão nos enrijecendo nesse lugar, primeiro, de detentores do suposto saber. Então eu sou o dono da verdade. Tu tá no teu quadrado e eu tô no meu, não diziam há um tempo atrás, cada um no seu quadrado. Exatamente. São jargões populares que vão se naturalizando entre nós. Tem um estudo muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi feito há um tempo atrás, onde se estudaram as letras das músicas que fizeram mais sucesso ao longo dos anos. 1960, 1970, vocês vão lembrar, Queen, nós cantávamos We Are the Champion, We. Naquela época, as músicas que faziam maior sucesso eram músicas cuja narrativa falava sobre a coletividade. Nossos filhos, hoje, Ariana Grande, há poucos anos atrás, agora, recentemente, ganhou vários Grammys da música, com uma música que fala do amor próprio a si mesma. Então, nós temos isso ecoando de vários lados, de várias vertentes da vida contemporânea. E se nós não pararmos, então, para refletir e trazermos essa crítica, nós realmente vamos cada vez adoecermos mais e por mais conectado que estejamos, estaremos cada vez mais sozinhos. A gente vai construindo uma sociedade onde o narcisismo te faz entender que a culpa sempre é do outro de tudo que está errado, né? Sempre. E vamos lá, eu provoco isso muito quando eu estou nas empresas. Nunca o projeto não deu certo, a gente sempre está procurando culpado. Isso eu vejo muito nas equipes. Muito mais do que uma solução, quer dizer, quem é o culpado, quem é que errou? É a terceirização da responsabilidade. Isso, gente, está na criação dos filhos. Teu filho não foi mal na escola. É a escola que fez a prova difícil demais. A escola que não soube ensinar. A gente rodava, né? Hoje em dia ninguém reprova. Exato. Mas, não pode? Né? Porque não pode. E vamos lá, o problema não é o teu filho, não é a tua forma de educar. O problema é o externo que não se adaptou à sua necessidade. E isso tem um grande problema, né, Lu? Tu falava sobre isso no início e eu sou um cara que eu tenho estudado muito a questão da machosfera, assim, tá? Eu tenho estudado muito a questão dos incels, dos red pills e tal. E uma das coisas que me assusta muito dentro disso é que isso virou business. E toda vez que isso vira business, é muito difícil de tu combater, né? Porque vira grana. E aí entra a mesma questão dos coaches e as soluções mágicas do final de semana, do curso de final de semana, onde tu vai te tornar feliz e tal. E essa questão do narcisismo, ela entra muito forte dentro da machosfera, porque é isso, né? Eu não consigo me relacionar com uma mulher, não por uma questão minha que eu preciso evoluir. Eu não consigo me relacionar com uma mulher porque as mulheres, em geral, elas se uniram para ficar contra mim. Né? E os caras vendem curso disso, né? Eles vendem curso de como tu enfrenta isso e tal, só que eles não vendem um curso para tu evoluir, eles vendem um curso de como é que tu vai destruir, como é que tu vai atacar isso, aquele mundo que imaginariamente passou a acontecer. Isso é muito assustador, assim, essa epidemia, isso vai virar está virando uma epidemia, realmente, assim, quando tu mergulha nisso, é muito assustador. E então eu acho que esse processo de narcisismo que a gente está vivendo, e eu acho que as redes sociais têm muito a ver, ele é extremamente complicado para que
assuntos como os nossos, né, consigam evoluir. Porque se eu sou narcisista e eu preciso me lançar num voo solo, o meu medo é muito maior, porque eu não sei lidar com o fracasso. Sim. Eu não sei lidar com as minhas limitações, né? Eu sou um ser quase que perfeito. Sim, o problema está no mundo. O mundo não está deixando eu voar, né? A gente precisa olhar esse narcisismo com outros olhos, né? A gente precisa urgentemente. Eu escrevi o título do meu livro que eu escrevi, que foi o que me jogou, enfim, né, para os palcos, e vocês vão entender agora, totalmente em sintonia com o que a gente fala aqui. Se chama Invencível. Quando eu escolhi esse título, o que eu pensei? Invencível. Sim. Por quê? Porque a primeira batalha, a maior das batalhas, para que nós consigamos construir uma vida de plenitude, de paz, de espírito, ela começa enfrentando os fantasmas que vêm de dentro. Uhum. Então, eu provoco muito que essa invencibilidade, que a gente confunde novamente com esse egocentrismo, com esse narcisismo, Sim. ele está corroendo a nossa capacidade de se relacionar, de educar os nossos filhos. As pessoas me perguntam assim no consultório, com muita frequência, quando estão grávidos, os casais, Luciana, eles querem desesperadamente um guia, um livro. E eu digo, não existe. Uma cartilha, uma Sim. solução. E eles ficam desapontados. Mas, Luciana, tu não tem nenhum livro, nenhum guia, nenhum curso? Gente, não existe. Por quê? Porque cada filho é um filho. Sim. Cada ser humano é um ser humano. E vocês vão errar. Uhum. E todos nós erramos. E que bom que os filhos de vocês vão se deparar com o erro de vocês. Porque essa é a vida. Sim. É verdade, né? No começo do nosso papo aqui, tu contou um pouquinho da tua história, né? E tu falou assim, e hoje eu agradeço a Deus porque consegui tocar minha vida, consegui... tenho vida, né? Te restou a vida e tu tem que aproveitar ela. Como psicanalista, tu entende... como é que tu vê assim, a importância da fé das pessoas? Uhum. O quanto isso pode ajudar elas? A fé, ela vem totalmente ao encontro com a nossa saída desta onipotência. Quando a gente reconhece que existe uma força além de nós, eu não sei se Deus vai me permitir acordar amanhã. Uhum. Sim. E isso faz com que eu seja grata a cada minuto do que eu vivo. Agora, se nós não aprendermos a lidar com a nossa finitude, e aí eu vou dizer algo que eu falo muito, todos nós vamos apodrecer ou ser queimados. Sim. Isso é inegável. Então, por que a arrogância? Por que a prepotência? Por que não perdoar? Só que o que a gente está vivendo lá fora? As pessoas cada vez mais negando o passar do tempo, negando o envelhecer. Uhum, perfeito. E negando a sua finitude, e fazendo com que se voltem cada vez mais para si mesmas, se tornando arrogantes, prepotentes, indiferentes. Donos da verdade. E aí a gente vive essa crise tão grande de valores, de virtudes e de desamor ao próximo e à sua própria vida. E convicção nas suas próprias ideias, né? Eu não sei se vocês viram, mas até fiz essa pergunta, porque viralizou na internet de ontem para cá um corte de um jornalista mineiro que tem uma mesa redonda, assim, e, cara, ele começa a fazer uma agressão à fé das pessoas de uma forma muito violenta, assim, ao ponto dele dizer que ele fala assim, a Bíblia é idiota, Deus não existe, é idiota. E o cara, não, calma aí, o cara querendo salvar ele, o cara querendo salvar ele, tipo assim, cara, vão ser processados, a intolerância religiosa e tal, e o cara, não, calma, não é todo mundo, não, é assim, eu tô falando, essa é a minha opinião, eu tenho direito de ter minha opinião e tal. Cara, e isso virou uma loucura. E aí, agora, daí, ele foi fazer uma retratação. Cara, a retratação é muito pior. Sim. Porque daí... Normalmente a retratação é pior. A retratação é um horror, porque daí ele começa a dizer, não, porque assim, eu quero que vocês entendam que isso viralizou, porque é a minha opinião, eu tenho direito da minha opinião, e tem gente que não respeita a minha opinião. Tanto é que o bispo aqui de Minas Gerais fez uma carta, um manifesto contra mim. Eu quero dizer uma coisa pra ti, bispo, tu não vale nada. Porque eu não sei, eu digo, cara,
Mano, por que eu tô trazendo esse tema? Porque é a convicção de que a minha opinião, é o que ele disse. Sim. Tu entendeu? É mais importante que tudo. É a minha opinião. Nunca tem coisa que pega a tua opinião e guarda ela. Guarda ela. Por quê? Porque uma coisa é tu ter opinião, outra coisa é tu desrespeitar a opinião do outro ao ponto de tu tripudiar por cima da fé de alguém, daquilo que ela acredita e tal. Então, eu imagino que hoje muitas pessoas devem sentar no teu consultório e também te chamar, o pessoal deve te chamar no Instagram, não deve nem conseguir responder metade do que te chamam, né? Essas dúvidas da existencialidade, né? Quer dizer, eu não acredito em nada, eu acredito só em mim e eu não sou capaz de dar conta de mim mesmo. E agora o que eu faço? Né? Então, quando tu entende que existe algo superior a ti e que se tu não der conta, alguém vai conseguir dar conta por ti, me lembra de uma frase, tem um evangelista muito famoso, o mais famoso do mundo, que é o Billy Graham, que tem uma frase dele que eu acho extraordinária, né? Que ele disse, quando eu morrer, eu descobri que Deus não existe e mesmo assim valeu a pena. Porque aquilo foi uma garantia de quando ele acordava de manhã, que se ele não desse conta do que ele tinha que fazer, tinha alguém que ia fazer por ele. Né? E eu acho que no teu consultório tu deve enfrentar isso, assim, pessoas que chegam lá sem conseguir dar conta do que elas têm que fazer e não tem quem recorrer, né? E importante, a fé, ela se conecta totalmente à gratidão, que se torna um recurso de felicidade, sim, porque quando a gente é grato à vida, a gente consegue reconhecer o encanto nas coisas simples e cotidianas, porque hoje a tendência é qual? É nós projetarmos a felicidade no carro sonhado, na viagem idealizada, na casa que o outro tem, e nós estamos perdendo a oportunidade incrível que a gente tem de viver o momento presente. Não é à toa que se chama presente. Sim. Então, a gente poder, e isso faz parte da minha jornada clínica, com certeza, reconhecer, inclusive, na adversidade, porque quando a gente está no meio do pepino, a gente reconhece quanto a nossa vida estava boa. E outra coisa, né? Quantas vezes acontece na tua vida assim que aparece um problema e daí tu olha e diz, pá, por quê, cara? Por que foi acontecer isso logo agora que não sei o quê? Aí passam-se semanas ou passam-se meses, às vezes passam-se anos e tu olha para trás e diz, pá, graças a Deus aquilo aconteceu, porque se não tivesse acontecido, eu ia entrar por um caminho que era pior, né? Existem coisas que mudam a tua vida e que tu não consegue entender na hora por que elas aconteceram e que elas vêm para coisas muito melhores, né? E aí está a importância da consciência acerca do nosso propósito, do nosso legado nessa vida. Que eu acho que é o que a perspectiva da finitude ela é sensacional. Porque quando a gente reconhece que todo mundo vai morrer do mesmo jeito, a gente começa a relativizar que problema vale a pena a gente se preocupar. Quais as guerras que eu devo enfrentar? Qual é a briga que vale a pena comprar? Porque tem brigas que a gente tem que comprar na nossa vida. Né? Com os meus filhos eu digo, não é não. Sim. E eu vou até o final, porque eu digo para eles, agora eu sou mãe chata, mas quando vocês crescerem, vocês podem ter certeza que aquilo que a mãe não deixou vocês fazerem lá atrás foi o que determinou as capacidades de vocês serem a pessoa que vocês sonharam. Até de lidar com a frustração. Né? Principalmente. Viu, Murilo? Seguimos. Exatamente. Então, quando a gente tem, e eu sempre digo, tô agora aqui com vocês, meu guri tá lá num torneio de tênis e eu digo que lá tá o meu maior sucesso. Assim que terminar, eu vou correr nos telefones e ver como é que foi o placar, porque o meu maior sucesso tá lá. Sim. Meu maior sucesso tá na marca que eu deixo no coração das pessoas. E é por isso que eu tô nas redes sociais, eu não vendo nenhum produto, apesar de ter milhares de seguidores, e as pessoas me dizem, tu não vai vender nada, e eu digo, não. Eu tô lá porque eu tô cumprindo o meu propósito nesta vida. E é por isso que eu saí da minha zona de conforto e que alguns não entendem o que eu estou fazendo da minha vida. Sim. E eu digo que eu nunca trabalhei tanto e eu nunca estive tão feliz. Falando em vender, então vou vender um livro. Ó. Eu vou te dar o meu livro aqui, ó. Já fazer. Chegou a hora bem na hora do gancho, ó. Deixou o gancho. Ó, esse aqui é o meu livro Empreender 40 Mais, quando a bagagem vira vantagem. Adorei! A gente falou em bagagem antes ali, né? Ai, que demais! Isso é a origem de todo o projeto. Ai, eu já tô louca pra ler. Viu?
Porque sempre existe uma origem, sempre existe um começo. Sim. E não existe futuro e presente sem passado. É exatamente isso. É o começo dessa ideia do Empreender 40 Mais, ele parte da ideia quando eu comecei a escrever o livro. Justamente em função de que eu já estava com 53 para 54 anos, ficava pensando, pô, toda essa bagagem, construir uma história e tal. Eu tenho muita gente na minha volta que construíram histórias incríveis, inclusive muito melhores que as minhas. E às vezes eu olhava assim, as pessoas meio, para que lado eu vou, o que eu vou fazer? E o autoritarismo, né, achando que é tão velho, que encerrou, e a sociedade dizendo, realmente, tu tá velho, realmente não tem. E aí foi quando eu escrevi o livro, e aí junto com o Fernando e com o nosso outro sócio, Fábio Bernardi, a gente criou esse movimento aí, que é o Empreender 40 Mais, e que no dia 3 de maio agora nós vamos estar juntos lá no Teatro Bourbon Country, né? Inclusive o pessoal pode apontar a câmera do celular para cá, ó, tem um QR Code aqui, isso, aponta, e aqui tu vai pegar mais informações sobre o Empreender 40 Mais, 3 de maio, o Summit no Teatro Bourbon Country aqui em Porto Alegre, 13 de maio agora de 26, porque esse vídeo vai ficar, né, para sempre. Então, 26, todo ano, anualmente, o Summit, mas tem muita coisa bacana, tem reuniões de network, tem mentorias, tem revista que vai ser lançada, tem um podcast aqui, e a Lu vai estar com a gente agora, no 13 de maio lá. Vai ser um prazer. E eu tenho certeza que vai ser bom demais. A gente está indo já mais pro finalzinho, né? Não, estamos encerrando porque vai dar um ataque. Vai dar um ataque. Lá. Então, já está aqui assim, ó, lá, faz 10 minutos. Antes de encerrar, Lu, a gente sempre pede para quem vem bater um papo com a gente aqui, para no final indicar para a gente ou um livro, ou um filme, ou uma série, ou os três, alguma coisa que tu curte, não necessariamente relacionada a empreendedorismo, mas coisas que tu te emocionaram, que tu gosta e tal. Então eu vou falar de Luciana. Eu vou deixar Invencível, a felicidade como uma escolha inegociável, que eu trouxe para vocês, que tá ali. Pega ali na bolsa. Ali. Pega na bolsa preta. Isso, já deixa eu mostrar aqui, então. Traz a bolsa lá. Deixo essa dica, que é um apanhado, não somente da minha história de vida, mas também dessa bagagem de 20 anos, cuidando do que existe mais nobre e precioso na vida do ser humano. Olha ali, que legal. Deixo aqui para vocês, como dica. E a dica de filme que eu vou deixar aqui, não vai ser uma dica de filme nem sobre filosofia, nem sobre psicanálise, vai ser o filme que embalou os meus sonhos, que foi Marley e Eu. Baita filme. Que a gente, muitas vezes, eu sinto isso no meu consultório, a gente precisa voltar a lembrar do que realmente vale a pena nessa vida. E aquelas pessoas eram felizes na confusão, através das perdas, reconheceram que a gente não precisa de muito para ser feliz, porque o que realmente importa é de onde a gente veio, e são os vínculos que a gente constrói nessa vida. Eu acho que os vínculos é a coisa mais importante. Exatamente. E lá no 40 Mais eles vão entender por que Marley e Eu também vai ser contextualizado. Tá aqui com a gente. Bom. Perfeito. Lu, muito valeu, obrigada. Fernando. Valeu. Valeu, até dia 13 de maio. Estaremos lá. Valeu, tudo. Bora.